Hoje vamos falar sobre programas de gênero e diversidade em ambientes corporativos e sobre a Lei Federal de Reserva de Vagas nos concursos da administração pública direta e indireta para pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Sobre esses assuntos, eu converso com a historiadora, pesquisadora de relações de gênero e raciais e ex-secretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Santana. Vânia, é um prazer enorme te receber aqui. Prazer meu. Muitíssimo obrigado por ter aceito aí o nosso convite. E para a gente começar o nosso papo, vamos assistir esse vídeo. Essa iniciativa nasceu mais ou menos há uns 6 meses, entre eu, Eduardo, Vânia, Giovanni e Galvão, e a gente resolveu fazer dessa discussão uma campanha, porque a gente entende que é muito importante que toda a população saiba dessa possibilidade, desse outro instrumento, né, de ação afirmativa, que é um instrumento estratégico porque possibilita que a população afro-brasileira acesse o mercado de trabalho através de concurso público, ou seja, é uma lei que reserva em média de 20% de cotas para a população negra ingressar no mercado de trabalho nos organismos públicos, da federal, municipal, estadual e também a economia mista. A importância de uma campanha como essa está relacionada à contínua luta que nós temos no Brasil para instituir as políticas de ação afirmativa, né? Para produzir iniciativas de inclusão da população negra nos processos no mercado de trabalho, na gestão na gestão pública, né? Ao longo dos próximos anos, muitos concursos terão que ser abertos, sobretudo na esfera federal. Eu trouxe um dado aqui que nem é tão antigo assim, é de 2014. Em agosto de 2014, o governo federal publicou no Diário Federal uma relação de cargos vagos que existem na estrutura do governo federal, dos órgãos federais, das secretarias, dos ministérios como um todo. E o número é extremamente representativo e demonstra exatamente essa questão dessa carência de pessoal. Há hoje 223.120 cargos vagos em 24 ministérios e na Presidência da República. Ou seja, Lei 12.990 de 2014, essa lei ela foi questionada a constitucionalidade dela, né? E agora, recentemente, o STF declarou essa lei constitucional. Uhum. E aí? Qual é a importância da gente estar trilhando nesse processo aí? Bom, primeiro agradecer mais uma vez. Falando do processo, a coisa mais bacana é dizer que isso é uma conquista nossa, né? A Lei 12.990 é uma conquista das organizações do movimento negro, das mulheres negras, em busca dos seus direitos. E mais a forma de afirmar que política de ação afirmativa é efetivamente uma estratégia adequada a garantir direito da população negra. Necessária, né? Necessária, e os dados relacionados à educação, ao acesso ao ensino superior, já demonstram isso, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, a importância da lei é que ela é decorrência do Estatuto da Igualdade Racial. Uhum. Ela trata de um assunto emblemático, que é o acesso ao mercado de trabalho, da administração direta e indireta. E como indireta, nós estamos falando dos grupos das empresas públicas, né? Aquelas de economia mista ou não. Estamos falando, por exemplo, no caso de uma Petrobras, uma Eletrobras, e no caso dos órgãos diretos, um Banco Central. As autarquias. As fundações, as autarquias e a administração direta, o mercado vai do Banco Central ao Ministério da Agricultura. Ou seja, é forçar o Estado a tomar a medida necessária para restituir à população negra aquilo que lhe é de direito. O Estado assumindo a responsabilidade direta por algo que, durante muito tempo, temos insistido nisso,
Então, essa é o estratégico, é você abrir o mercado de trabalho. Porque quando eu vislumbro a possibilidade de colocar qualquer profissional da área de saúde ou administração no Ministério da Saúde, eu dou um resultado. E no Banco Central eu dou um outro resultado. Mas o que importa é você forçar a administração pública, direta e indireta, a ter diversidade racial. Por que essas políticas de ação afirmativa para negros e negras no Brasil encontram tantas resistências? Essa lei, por exemplo, ela teve a sua constitucionalidade questionada. Isso. Não, o assunto da hora no nosso ativismo, né? É não reconhecer que o país é um país que discrimina pessoas por esse seu histórico fundamental, ter sido escravizado. É uma profunda resistência da sociedade brasileira em criar mecanismo que supere a situação de discriminação. Eu acredito que nós tenhamos feito um trabalho extraordinário para um grupo que não tem dinheiro, recursos efetivamente para mudar mentalidades. Eu acho que, e as pesquisas já demonstram isso, nós avançamos muito no sentido de fazer valer ou botar por terra o fato de que o Brasil vive uma democracia racial. Eu acho que essa etapa do debate está minimamente controlado. Mas as resistências por políticas de ação afirmativa demonstram para a gente que nem tanto. Porque não se acredita em situações de discriminação, acham que nós estamos inventando coisa, vendo coisas que de fato não existem, quando nós sabemos exatamente que elas existem. Acesso ao mercado de trabalho para a população negra é uma realidade. Não sempre se atribui ao fato de não termos escolaridade. Não é verdade. A população branca não tem muito mais escolaridade que a população negra para dizer que deve ter acesso a todos os postos de trabalho. Ao contrário. Aliás, diga-se de passagem, um dos problemas que o Brasil tem da sua produtividade diz respeito justamente a isso. Nós não temos uma população branca suficientemente qualificada para fazer com que o mercado de trabalho se demonstre mais produtivo. Isso é um fato. Nós temos nos conformado com alguma coisa em 15%, 16% de população brasileira adulta ativa com nível superior. Não, você não move um país com 14% da população com nível de graduação, ou nível técnico, nível médio. Então, esse é um debate muito importante, né? No sentido de que nós temos uma proposta de país, nós temos uma proposta de inclusão. Esse país tem muito problema com propostas inclusivas. Todo o debate em torno da resistência às cotas nas universidades foi exatamente isso. Em 2014, e é importante... Você acha que a gente tem uma classe média brasileira que não consegue admitir a possibilidade de perder alguns privilégios? Tem a ver com os setores médios, mas tem a ver com a elite, que nunca conseguiu produzir nada inteligente para uma verdadeira inclusão. As forças políticas, né, a ordem de comando... Bom, a gente podia até dizer que é um pouco natural, né? Um país que levou mais de 7 décadas para decidir por abolir a escravidão. E quando o faz com 2 parágrafos e 14 palavras. Nada. Um instituto, como a escravidão, de 3 séculos e meio, que se transforma em 2 parágrafos. A República, o que nós herdamos, o que nós temos hoje como herança, como República, ela é invadida por fazendeiros descontentes com aquilo que seria eminente. O último país a abolir a escravidão. Essa é a nossa república. Nossa república é a república de fazendeiro. A república que produziu, por exemplo, política clara de embranquecimento, o tal do decreto 528, que organiza em 40 parágrafos muito bem detalhados como vai
subsidiar a imigração de mão de obra migrante, estrangeira, europeia, deixa isso muito claro. Os subsídios são de todas as naturezas, de toda a natureza. Pagamento de passagem para cada faixa etária, vantagens das companhias de navegação, subsídio à construção de vias dentro das fazendas, aquelas que incentivam, aquelas que abrigassem 200, 300 e 500 famílias de imigrantes. Começamos assim. A nossa liberdade começou desse jeitinho. 4 parágrafos, 14 letras para a Lei Áurea e subsídio à população imigrante europeia com 40 parágrafos. Com uma série de recursos, rúbricas para tudo quanto é lado. Vai dar certo? Não tem como dar certo, entendeu? Então, um país que tem problema de inclusão desse grupo, porque para os demais grupos isso tem sido regiamente orquestrado. Talvez seja por isso que a cota para negros tenha causado tanto barulho, né? Um país que trabalha com essa dinâmica de cotas desde sempre, e aí quando a cota é uma cota para corrigir a desigualdade entre negros e brancos, e aí essa cota vira um problema, e um problema muito sério. Então, na verdade, você descreve para a gente de onde vem isso, né? Esse pensamento, essa origem. Ou seja, a gente ainda está parado muito no mesmo lugar, né? Eu diria que quem está parado também é o pensamento, esse tipo de pensamento, porque o século XXI não vai atravessar desse jeito, não há a menor chance desse modelito dar certo. O país resolve isso com mais inclusão, ou ele não vai para frente. Aliás, mostrou-se ineficiente, né? E eu acho que a gente tem que demonstrar que nós não temos compromisso com essa ineficiência. Eu gosto muito dos últimos números relacionados à população, aos estudantes que estão formandos. Você tem uma ideia? Em 2014, dados da Associação de ADIFES, que é a Associação de Reitores das Universidades Públicas no Brasil, lançou um estudo muito interessante. Dados de 2014, dos formandos daquele ano, 446 mil eram estudantes declarados pretos e pardos. Isso representa alguma coisa em torno de 46% dos formandos naquele momento. Em 2003, eram 160 mil, e isso correspondeu a alguma coisa em torno de 30, 31, 36, vou errar de pouco, mas enfim, 160 mil. O que acontece? Nós tornamos as universidades públicas mais inclusivas e também as universidades privadas. E demos a oportunidade para muitos, porque 15 anos atrás ninguém discutia que um aluno que estudou no colégio público deveria ter o seu direito a acesso à universidade garantido. Pois é, e isso é fundamental para que esse país vire uma nação, porque é impossível, né, ser uma nação excluindo mais de 50% da população. Gente, assim eu vou para o intervalo, mas eu garanto que é jogo rápido. Já já a gente está de volta. Hoje estou conversando com a historiadora, pesquisadora de relações de gênero e raciais e ex-secretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Santana. Vânia, vamos iniciar esse bloco também assistindo esse vídeo, porque eu acho que é um tema importante. Nós estamos aqui presente na Marcha das Mulheres Negras do Brasil todo. Tem gente do Maranhão, do Paraná, do Rio Grande do Sul, tem mulher negra em Goiás, tem mulher negra de São Paulo, tem mulher quilombola, tem mulher de todo o lugar do Brasil. Marchamos em 18 de novembro de 2015, vindas de todos os estados e cidades, e estavam presentes mais de 50 mil mulheres negras. Éramos urbanas, rurais e quilombolas, de todas as profissões e ocupações.
Tínhamos todas as idades, crianças, jovens, adultas, idosas, com as mais diversas escolaridades. Éramos héteros, bissexuais, lésbicas, transgêneros, travestis e transexuais. Conosco marcharam nossas ancestrais. Estávamos lá as Lélias, Beatrizes, Paulas, Anastácias, Laudelinas, Marias, Cláudias, Franciscas, Joanas, Marlis e tantas outras nós. Estavam lá também mães Aninha, Senhora, Menininha, Andresa, Marcelina, Olga, Maciilda, Davina, Nitinha e tantas outras iais. Então, a gente está falando em inclusão no mercado de trabalho e nós sabemos que as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, a vida toda. Né? Elas são grandes responsáveis, a maioria delas chefes de família, e há de ter políticas específicas para essas mulheres? Com certeza, né? Ter política específica para as mulheres negras e ter uma firme determinação de combater situações de discriminação das mulheres negras no mercado de trabalho. Porque vale tudo na discriminação, né? Tipo de cabelo... E as mulheres estão na base da pirâmide mesmo, né? Porque elas valem menos do que os homens negros nessa sociedade. Em todos os estudos, e esses estudos muito interessantes que tem feito para essa turma economista jovem, fazendo coisas incríveis no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, economistas, muitos brancos, muitas meninas economistas fazendo estudos extraordinários. E eles têm virado os números de cabeça para baixo e em todas as situações as mulheres negras comprovando estão ganhando alguma coisa até 76% menos ou até 82% menos do que um cara branco, né? Um profissional. E quando eles vão trabalhando essa história no mesmo nível de escolaridade, as coisas ficam ainda piores. Então, de fato, a gente precisa ter uma estratégia de dar luz às situações de discriminações que são salariais, de acesso e tudo mais. Essa coisa de política, a dificuldade que nós já havíamos comentado sobre política de inclusão, que é muito interessante notar, o estardalhaço em torno do reconhecimento das empregadas domésticas como uma profissional. Bom, isso ficou muito claro, a cultura da escravidão. Na minha cabeça... Esse episódio está no pacote da resistência extraordinária desses últimos 15 anos. Porque parece lógico que essa categoria profissional, que é a maioria das trabalhadoras brasileiras, o Brasil, a maioria das mulheres que trabalham, negras e brancas, a maior categoria profissional é de empregada doméstica. No segmento de mulheres, por suposto, no segmento de mulheres negras, as mulheres negras empregadas são o maior setor. Elas movimentam uma economia de sustentação das suas famílias, porque você não é empregada doméstica para cuidar apenas de você mesmo, como sua família unifamiliar. As mulheres empregadas domésticas têm sido responsáveis por manter famílias e comunidades. E vamos combinar que existe muito valor em cozinhar, muito valor em passar, muito valor na reprodução da força de trabalho. É esse trabalho desvalorizado que, na verdade, tem contribuído, e nós estudamos isso, para os baixíssimos salários de todas as mulheres. Porque você tem essa categoria realizando o trabalho de reprodução a baixíssimo custo e um trabalho desvalorizado e que é apropriado
no que diz respeito à reprodução do trabalho, à reprodução da mão de obra. A relação capital-trabalho no Brasil, ela se sustenta como tão baixo, uma parte dela é isso. Como o trabalho não remunerado das mulheres em geral e o trabalho muitíssimo baixo remunerado das mulheres negras tem esse perfil. Mas, voltando à marcha, o que eu também acho que foi uma ação de visibilidade estratégica, mas uma forte demonstração de que as mulheres negras estão organizadas por seus direitos em todo o país, na cidade e no campo, na universidade e no sindicato, no partido político e na igreja, nas comunidades de terreiro e nas comunidades cristãs. Essa pluralidade que nós conseguimos demonstrar, foi essa pluralidade de inserção que nós conseguimos demonstrar na Marcha das Mulheres Negras. E uma coisa, nós temos sido responsáveis, as organizações de mulheres negras, por renovar o espírito crítico de combate à discriminação. Porque a quantidade de mulheres jovens que ingressam nas organizações, que criam as suas próprias organizações, que criam as suas formas de expressão, é arrepiante. Que estão na internet, problematizando, seja nos blogs, no YouTube, entendeu? É uma coisa que enorme. Isso, eu acho que talvez as ativistas mais antigas, eu já me incluo entre elas, uma Lélia, uma Beatriz, para ficar em dois grandes nomes aqui. Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Eu posso dizer o seguinte, vocês fizeram o seu trabalho correto. Porque tem uma moçada aí que vai dar continuidade a essa estratégia. E é muito interessante que a gente teve aquele close final na camiseta, né, do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que no próximo ano, em dezembro de 2018, completa 30 anos. Nosso primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras aconteceu na cidade de Valença, aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 14 de dezembro. A ideia é fazer festa para esse período. Mas quando a gente vê uma marcha dessa, eu acho que tudo que a gente enfrentou super valeu a pena. Porque esse século, né, a juventude, quem é jovem hoje e que vai se tornar mais idoso amanhã, eles têm feito uma mudança, não muda só para si, muda para a sua família, muda para o seu vizinho. Então, essa moçada que está chegando, não existe a menor possibilidade de ser percebida apenas como uma mudança pessoal. Ele impacta a sua família, ele impacta os seus vizinhos e eles impactarão as gerações futuras. Isso é genial. Então, uma coisa que eu gostaria de tocar aqui nesse assunto é que você vem trabalhando, já trabalhou, gerenciando programas, né, de diversidade no setor corporativo. Como é que é esse trabalho? Eu queria que você dissesse como que isso se constitui e a importância, por que é necessário. A minha experiência no ambiente corporativo, e eu trabalhei 10 anos na Petrobras, na coordenação do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e também nas ações da comissão e subcomissão de diversidade. A experiência que eu digo sobre isso é o seguinte. Primeiro, é preciso ter profissional dentro da empresa para cuidar dessa agenda de trabalho. Isso é um trabalho. Por quê? Porque somente com a constituição desses núcleos, da comissão e profissionais especializados para o tratamento disso, você vai entender a cultura corporativa, ao ponto de desenhar aquelas políticas que sejam mais adequadas para garantir que situações de discriminação não sejam reproduzidas. Vou citar uma. Ter formação suficiente e inserção para a produção dos códigos de éticas, dos guias de conduta, da produção da imagem corporativa e da informação que você vai produzir
para a sua força de trabalho, isso é fundamental. Isso não se faz apenas com o trabalho de organizações não governamentais para dentro da empresa. Isso precisa ser parte da empresa. Com certeza que as atividades de formação externa, os convites e assessorias externas ajudam muito, mas elas não são suficientes para mudar a cultura corporativa, a gestão e a cultura organizacional. Então, eu diria assim, como, por exemplo, ter debates claros e procedimentos estratégicos das ouvidorias internas. Isso é muito importante. Fazer com que a observação sobre os indicadores de desigualdade interno da comunidade, da corporação. Claro que a realização dos censos corporativos são estratégicos, mas você ter só a informação e guardar ela não funciona. Não adianta, você precisa demonstrar para a corporação se você tem ou se você não tem pessoas afrodescendentes, homens ou mulheres, trabalhando nesses ambientes. E campanhas internas de valorização desse personagem, desse profissional. Tem conflito? Tem. Mas a minha experiência lá foi muito positiva. Pois é, a reflexão e só o fato de tocar nesse assunto, de rever isso, já é fundamental para a transformação que a gente tanto sonha e necessita, né? Vânia, muitíssimo obrigado por ter você aqui. Eu que agradeço demais. Obrigado pelo que você representa para nós, pelo que você representa para toda a nossa comunidade e para o Brasil. Né? Nós, né? Porque esse trabalho, ele vai de encontro às necessidades de todos nós, independente de sermos negros, índios, brancos, enfim. É isso que a gente está buscando, exatamente dignidade, respeito à diversidade, e você é uma das pessoas que tem dedicado a sua vida a isso. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com você esse momento. Muito obrigada. Você não tem ideia de como eu estou feliz de estar aqui. E eu acho que a gente tem uma proposta de um país muito mais bacana, muito mais legal. E eu acho que é isso que faz a gente ficar junto, né, não? Com certeza. Eu conversei com a historiadora, pesquisadora de relações de gênero e raciais e ex-secretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Santana. E para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Dandara, Luísa Maim, Mizinga e 1 milhão de mulheres negras anônimas que a história não resgata, que a história inviabiliza, seja as mulheres, as nossas ancestrais, né? Sejam as mulheres negras do presente, que fazem uma luta anônima aí no cotidiano, uma resistência heróica e que não tem visibilidade e que vive nos porões da sociedade.